nós vamos ler um salmo que está na minha cabeça, que está no meu coração, desde o meio da semana, tão conhecido. A gente já leu, já falou dele, mas nós vamos ler de novo. Abra a tua Bíblia no Salmo 133. Você já leu esse salmo várias vezes na sua vida, com certeza. Mas nós vamos fazer uma leitura tendo em mente o que Paulo fala também na sua carta aos Efésios. Portanto, então fique atento e nós vamos ler o salmo e vamos fazer uma comparação com a carta que a gente está estudando de quarta-feira aqui, que é a carta aos Efésios. Mas, por enquanto, vamos ler o Salmo 133. Glória a Deus. Diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Queridos, nós vivemos tempos em que a gente fica pensando como pastor e como líder, qual é o papel da igreja nesses dias? Qual é o papel da igreja nesse momento em relação ao mundo, ao cenário que se pinta, a todas as situações que não estão no nosso controle? E pensando nisso, e meditando nisso, e estudando as cartas de Paulo aos Efésios, e vendo a essência desse salmo, eu começo a querer entender a igreja, muitas vezes com o seu aspecto exterior, mas se eu não fizer isso partindo do seu aspecto interior, a gente não vai chegar numa boa conclusão. Então hoje eu quero falar do caráter, da essência, do chamado, do que é a igreja quando se fala do aspecto interior, quando se fala daquilo que acontece quando nos reunimos como corpo de Cristo. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião muito gostosa, não só pelo café que o Rogério fez, estava bom demais, que o meu estava meio zoadinho, eu errei na mão, mas a gente estava aqui reunido juntamente com o pessoal que serve aqui nessa igreja desde as 8 da manhã, e alguém disse no final da reunião, quando eu novamente aderi e voltei para o corpo, eu falei, segura isso aí, porque nós vamos falar exatamente disso, de fazer parte do corpo de Cristo. E aí, durante a semana, e quando a gente leu essa carta aos Efésios, no capítulo 4, que depois a gente vai ler também, eu comecei a meditar pela responsabilidade do chamado pastoral e do chamado como corpo de Cristo, o que isso faz a diferença. Por que que você vem para esse lugar? A pergunta é, o que faz diferença em vir para a igreja e estar junto com os irmãos? A pergunta que a gente tem que fazer e que nos cabe nos últimos dias é, o que acontece quando nos reunimos como corpo de Cristo? O que isso faz diferença no meu dia a dia? Que diferença faz eu vir ou não vir? Que diferença faz eu olhar, orar, estar junto com você durante um culto, durante uma reunião? O que isso causa na gente? Como isso é abençoado por Deus ou não? Qual é a diferença? Naldo, qual é a diferença vir ou não? Você, Naldo, me perdoe pegar você como exemplo, dá um tchau para todo mundo saber quem que é o Naldo aí. Ah, ele fica todo feliz. Ele não quer que seja lembrado. Mas outro dia ele falou, pastor, não fui ao culto porque meu filho estava com febre, dor de cabeça e fiquei em casa com ele. Mas faz muita falta não vir. A gente começa a perguntar por que faz falta vir ou não vir. Tem um aspecto horizontal, mas tem um aspecto vertical. E a gente vai falar sobre isso hoje. Né, Luiz? Quando não vem, faz falta. Você já falou isso para mim várias vezes. No seu aspecto vertical, nós estamos falando daquilo que acontece de cima para baixo. Diga comigo, de cima para baixo. De Deus para nós. No aspecto horizontal, é aquilo que acontece entre a gente. Quando hoje estava passando ali pela porta, dei de cara com o Daniel, abriu um sorriso, conseguiu ver o nariz grande que
que o amigo dele tem. Fala, você está sem a máscara, está sorriso aberto. Acontece algo horizontalmente, acontece algo entre nós. Mas analisando o Salmo e trazendo para a gente ver o que a palavra vai trazer, o Salmo está sendo escrito, ou ele foi escrito por Davi. E Davi, quando assume o reinado, ele assume o reinado do povo de Deus, ou de Israel, tendo, na verdade, um povo que estava já dividido. Ele percebeu, ele sentiu as tribos divididas, ele sentiu, quando ele estava sendo perseguido por Saul, o que é ser perseguido pelo próprio povo dele, que mais para frente ele iria ser rei. Para algumas pessoas, quando Davi chega ao trono, ele chega com um olhar meio estranho de alguns. Fala, esse não era o cara que vivia numa caverna, esse não é o cara que o rei Saul... Para uma grande multidão ele era aclamado, mas para alguns eles tinham receio com Davi. Davi sabe o que causa a divisão. Davi vem percebendo e a dificuldade de andar no meio de um povo dividido. O próprio Jesus diz que um reino dividido ele não subsiste. A gente tem dificuldade quando anda desalinhado, desajustado, com as ideias que não batem. Hoje na reunião de manhã eu falei, vocês não sabem como é bom, olha só, como é bom a gente está reunido para alinhar as ideias. Sabe o que a gente descobre no fim de uma reunião? Que todo mundo está querendo ir para o mesmo objetivo. A gente só tem que se alinhar. Davi chega ao seu reinado e provavelmente quando ele está escrevendo esse salmo, que era um salmo de degraus, era um salmo de peregrinação, que as pessoas cantavam enquanto saíam de diversas partes ali da região para ir para as festas que haviam em Jerusalém, eles iam cantando como o povo, cantando esses salmos. Então esse salmo, ele provavelmente foi escrito por Davi numa das suas observações de quando o povo estava junto, de quando o povo provavelmente parecia mais um formigueiro, tudo unido naquela cidade para festejar a presença de Deus. Num desses momentos deve vir à mente do Davi o que era e como era ruim andar com o povo dividido. Mas agora ele tem a fotografia de um povo unido. Ele tem agora uma fotografia de alguém que estava junto com o mesmo propósito. E então é como se ele fosse buscar figuras de linguagem para expressar num salmo o que ele estava sentindo. E ele começa a buscar figuras que expressem um pouquinho daquilo que ele está sentindo naquela hora. Quando nós estamos juntos, algo acontece. Quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, há algo poderoso acontecendo. Quando você se reúne com uma turma para comer churrasco, algo poderoso acontece também. É inegável. Né? A Valentina agora trocou do entrecô para panceta. E glória a Deus, porque dá para comprar panceta ainda. Então agora ela não fala mais do entrecô. A Valentina agora fala da panceta. Algo poderoso acontece quando ela está na brasa. Um cheiro acontece. A galera em volta, perguntando se já está pronto. Eu tenho minhas filhas agregadas, dentre elas eu tenho a Donatella. E ela vai com aquela cara dela e fala assim, tio, já tem linguiça pronta? É a coisa mais gostosa do mundo. Algo acontece quando você vai com um amigo para um lugar, jantar. Quando você sai com a sua esposa para jantar. Quando você tira o escorpião do bolso e vai pagar um jantar para sua esposa. Algo acontece, você fica mais pobre. Mas algo poderoso acontece na relação, e é da hora. Quando a gente sai para andar, tem gente saindo para andar de bicicleta, houve uma moda durante o nosso aprisionamento no lar de 2 anos, houve pessoas que saíram para andar de bicicleta, solitários, mas depois começaram a andar em grupos, e algo gostoso que acontece. Tem gente que sai em grupo para correr, tem algo legal que acontece. Tem gente que sai junto para andar de fusquinha e há algo maravilhoso que acontece. Né, Ederson? Nós precisamos sair com aquele fusca lá. Então, quando o Davi está falando aqui, ele está falando de algo poderoso quando estamos juntos, mas não para só comer um churrasco, não só para ir comer uma janta, não só para assistir um filme, mas quando estamos reunidos, como estamos nessa manhã, como corpo de Cristo, há algo poderoso que acontece com a gente. E nós negligenciamos isso, nós muitas vezes deixamos isso
de lado, a gente vem por vir. Parece que automaticamente se acorda no domingo, toma um café ou não, toma banho ou não, não sei, e vem. Mas o que você vem fazer aqui? Se você não sabe o que pode acontecer quando você chega nesse lugar, hoje nós vamos sair daqui sabendo o que acontece nesse lugar. Davi estava olhando e dizendo assim, olha, tem algo poderoso que acontece quando nos reunimos como povo de Cristo. Como povo de Deus, no caso do Davi. Agora para nós, como povo de Cristo. E aí ele vai pegar as figuras de linguagem. Uma das figuras de linguagem que ele pega ele diz assim, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Ele está fazendo referência, uma coisa que ele sentiu, era algo que levou ele, remeteu ele à unção sacerdotal. Ele também foi ungido. Se você depois quiser e tiver curiosidade, vá lá em Êxodo 30, não precisa ser agora, lá do versículo 23 em diante, vai mostrar qual que era o óleo desta unção. Tinha uma fórmula de perfumista para esse óleo. Nesse óleo tinha cana, não é cana, mas é cana. Cana aromática, tinha canela, tinha mirra, tinha cássia, que é um tipo de também erva aromática, tinha azeite de oliva. E isso tudo nas proporções que eram determinadas. E aí quem estava dando essa ordem era Deus para Moisés, porque eles tinham que fazer a unção dos utensílios do templo, fazer a unção de Arão e toda a sua linhagem de sacerdotes. E depois todos os reis, todos os sacerdotes que foram ungidos depois, eles ainda mantiveram esta fórmula. Diga comigo, esta fórmula. Esse óleo, inclusive lá em Êxodo, diz o texto, que ele não poderia ser utilizado para outras funções. Eu vou fazer aquele óleozinho lá de unção para jogar na minha casa, para ficar com o cheiro da M. Matan na minha casa. Não podia. Não podia fazer isso. Aquele óleo, ele era um óleo de unção específico para esses elementos poderosos. Ungir utensílios do templo, ungir aquelas pessoas que eram designadas para ser reis. Provavelmente Samuel, quando chega para ungir Davi como rei, ele leva essa essência. Provavelmente Davi tenha sentido algo tão poderoso na sua unção, e depois sentido isso, presenciando a unção de utensílios do templo, e utensílios e pessoas que seriam sacerdotes, que ele tenta agora olhar para aquela comunhão do povo de Deus, tudo junto, para adorar a Deus, e ele fala, eu sinto algo como eu senti nas unções. Agora eu quero te chamar a atenção, por que ele evoca esse exemplo? Porque nesta unção, tem algumas coisas que acontecem sensorialmente. Gente, tem coisas que ficam gravadas na nossa memória pelo cheiro. Às vezes você sente um cheiro de uma coisa, você é levado até um lugar. Você já sentiu isso aí? Perfume. Tem perfumes de época. Eu, quando sinto o cheiro de alma de flores, eu lembro da minha avó. Lembro da irmã Alzira também, que usava alma de flores. Algumas irmãzinhas da igreja usam alma de flores. É um perfume antigão. Quando eu sinto o cheiro de alguns perfumes de uma rede eu não vou fazer propaganda aqui, só da alma de flores. Mas quando eu sinto alguns cheiros, eu lembro de pessoas, eu lembro de lugares. Quando você sente o cheiro que te leva a uma praia, você já sentiu o cheiro que você fala, nossa, isso aqui estava lá na praia. Eu e as minhas filhas, nós elegemos um dos cheiros que é o nosso cheiro. Tem uma planta que eu não sei o nome, que ela tem um tipo de um abacaxi que sai assim, ela parece uma palmeira, e tem um cheiro muito característico, que lembra muito o pimentão refogado. Não, é isso que me lembra. Então, quando eu passo com as minhas filhas, eu falo, nossa, esse cheiro me lembra tanta coisa boa. Davi, quando estava vendo a reunião do povo de Deus, ele sentiu coisa boa, ele sentiu algo que sensorialmente lhe traz lembranças maravilhosas. Nesta manhã, que esse ajuntamento, que essa presença possa trazer sensorialmente para você um bem-estar. Não é catarse não, tá? Não, vamos sentir cheiro de flores, usar
pedras, nós não vamos fazer isso. Mas a presença do Senhor mexe com a nossa parte sensorial também. A gente tem um aspecto gostoso de coisas que a gente sente. Quando Davi estava falando isso, ele está falando de algo estético também, porque a imagem do óleo descendo sobre a cabeça do sacerdote, ou sobre a sua cabeça, ele deve ter lembrado da temperatura do óleo descendo sobre si, indo nas suas vestes, ele deve lembrar isso como algo tão poderoso, então ele traz na sua memória algo que é estético. É uma coisa linda ver vocês chegando aqui na igreja, cada um de um jeito, cada um de um ânimo, cada um com o seu formato de cumprimentar. Isso é a estética da nossa reunião. Existe algo que acontece quando nos reunimos, é isso que você tem que ficar gravado na nossa mente nessa manhã, e algo devocional. Quando alguém era ungido, lhe era atribuído poder. Quando um rei estava sendo ungido, estava sendo atribuído a ele o reinado. Todos agora teriam aquele homem como responsável pela nação. O que ele dizia era para ser cumprido. Quando um sacerdote era ungido, lhe era atribuído agora a habilitação para fazer os sacrifícios em relação ao povo e a si mesmo. Então, queridos, aquilo tudo que acontecia quando o óleo era derramado, era algo bom demais. Diga assim, era algo bom. Era algo agradável. Agora, esse bom e agradável não quer dizer que é fácil. Esse bom e agradável de estarmos juntos tem que ser proposital. Abra a tua Bíblia agora aí em Efésios 4, vai no versículo 2. Não é fácil. Olha o Paulo dizendo aqui para os irmãozinhos de Efésios. Efésios 4, 2 diz assim. Vocês perceberam que eu estou lendo na Almeida Revista Corrigida e não na NVI. Porque já não enxergo mais sem óculos e essa letra gigante é a única que eu tinha. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Até aqui. Você percebeu que tem uma intencionalidade da gente estar junto? Quando o Paulo está falando aqui, ele está falando o que é a igreja. Queridos, não é fácil estar junto, não. Eu duvido que é fácil juntar a tua família. De sangue? Ou vai dizer que é? É complicado. Existem situações. Existem famílias que se reúnem e depois é difícil reunir de novo, porque sempre tem um lá que fez uma piada errada. Coisas do passado voltam à mesa. E não é fácil. Mas, na verdade, nós temos que lutar para continuar mantendo a família unida. E não é fácil. Precisa muito do poder de Deus. Precisa do Espírito Santo. Precisaria de Jesus encarnado de novo para fazer algumas famílias estarem juntos. Mas há um trabalho nosso a ser feito. A gente não pode desistir disso. Paulo está dizendo aqui, olha, tem que ter humildade. Nós temos que, muitas vezes, para continuar reunido como corpo de Cristo, perceber que é porque alguém foi humilde o suficiente para relevar uma piadinha do irmão. Uma cara rabugenta do outro. Tem irmão que tem cara de rabugento, e é assim mesmo. Porque ele é assim. Tem um que ri fácil, tem outro que não gosta de rir. Tem outros que são sérios demais. Tem aquele que fala difícil. Tem aquele que fala errado. Tem aquele que é muito estudado. Tem aquele que não teve oportunidade de estudar. Tem aquele que mora numa casa própria e boa. Tem aquele que está morando de favor. Tem um outro que ele vem e não gosta de ser cumprimentado, mas tem um outro que, se você não cumprimentar, ele vai embora chateado. Para isso tem que ter humildade, tem que ter mansidão, porque se a gente leva ferro e fogo, você nunca mais vem. Tem que ter longanimidade, e muitas vezes nós temos que suportar. Diga comigo, tem que suportar.
para estar junto. E suportar não é, que tem que aguentar. É suporte mesmo de, vem cá, tu não está querendo, mas eu vou segurar na tua mão para você continuar. Na quarta-feira, presta atenção aqui, nós falamos o seguinte, e até oramos sobre isso. Quando nós determinamos permanecer no corpo de Cristo numa comunidade local como essa, a gente tem que abrir mão de coisas que você acharia que seria o melhor para poder continuar junto. E o professor disse o seguinte, falou assim, olha, até mesmo o pastor Wander tem que relevar coisas na própria igreja que dirige para poder continuar. Porque tem coisas que não dá para você mudar de uma hora para outra. Tem coisas que eu preciso relevar porque elas levam tempo. Tem coisas que eu gostaria de que fossem feitas de uma forma diferente e eu não posso mudar de uma hora para outra. Precisa de tempo, longanimidade, humildade, mas eu tenho que balancear. Eu quero fazer a minha vontade ou a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos estejam. A vontade de Deus não é para um florzinha de Jesus, coisinha linda, amorosa de Jesus. E nós falamos isso também, quando nós temos Jesus falando daquele pastor que deixou as 99 e foi buscar a ovelha perdida. Esse texto é mal compreendido, porque na verdade muitos dizem, você é essa ovelha perdida em que o pastor deixa as outras e vai atrás de você porque você é a queridinha de Jesus. Não! Jesus não quer perder nenhuma, é isso que o texto está dizendo. Todas as 100 ovelhas importam. Não tem favoritismo, não tem o bonitinho que gosta, não tem a igreja que tem que mudar porque o fulaninho quer desse jeito. Não tem a igreja que tem que pôr ar-condicionado, senão eu não venho mais. A igreja é formada por aqueles que, mesmo sem o ar-condicionado, você suporta e continua vindo, porque é esse o chamado que nós temos. Nós temos que tirar esse vernizinho de que, não, agora temos que pôr a música aqui. O preço já foi pago lá atrás. Põe o teclado, vamos lá. Vamos fazer um ambiente. É um ambiente que a banda hoje vai tocar os hinos do cantor cristão, aqueles que são difíceis de acompanhar. E você suporta e vem, porque tem algo maior acontecendo do que o seu bem-estar nesse lugar. Tem algo poderoso acontecendo além do que você quer. Foi só a gente começar a mexer na instrumentação da igreja, que acho que depois de 2 anos que a gente não dava gás total nela, começamos a ter piripaque para todo lado. Vocês não estão percebendo a microfonia, as coisas. Nós estamos lutando com isso. O nosso desejo, o meu e do David, a gente luta, a gente perdeu os cabelos com isso, pode perceber. Era de mudar comprar microfone novo, incomprável, hoje incomprável. Nós estamos indo, nós estamos suportando. Vocês estão suportando. A equalização está só médio agudo, é chato de ouvir isso. Vocês não sabem como quem mexe com som sente isso. Mas não interessa se está só médio agudo, desde que você entenda o que eu estou falando hoje. A palavra do Senhor que chega aí no teu coração. A gente vai arrumar isso, não quer dizer que a gente vai ficar assim. Aí choveu, as calhas entupiram, e aí eu vim para cá, tinha um rio aqui. E não caiu em cima do bendito negócio do retorno, a gente só está com o retorno em cima. São coisas que a gente tem que suportar, não estou reclamando para você, não. Eu estou dizendo que cada um tem que abrir mão um pouquinho para a gente continuar junto. E a igreja é feita por aqueles que não desistem. Diga comigo, a igreja é feita por aqueles que não desistem. A gente continua. Eu tenho que abordar isso. Porque nós não estamos fazendo uma igreja de gente mimizenta. De gente que, não fala assim com o irmão. Eu preciso ir tirando esse verniz da gente, para a gente começar a ter alimento sólido. Você ia rir, né, Rolha? Agora dá para você rindo sem máscara, viu? Eu conto isso todas as vezes que eu puder contar, porque essa é a história dessa igreja. Houve uma época em que esta igreja só resistiu porque realmente estavam com vontade de resistir. Porque nós não tínhamos grupo de louvor, por algum motivo, a época ainda que meus avós eram os líderes da igreja, saiu todo mundo, de repente eu que era baterista da igreja e sabia tocar. Eu pegava a guitarra e tocava 4 notas só.
Saiu todo mundo numa bela de uma reunião lá, invocado com tudo, eu não sei o que aconteceu, ficamos eu e o pastor Nelson. Levanta a mão, pastor Nelson, está lá atrás. Tinha culto nesse dia, a reunião foi domingo de tarde, tinha culto de noite, na igrejinha lá na Cerejeira. Foi todo mundo embora. E eu olhei para ele e falei, e agora? Ele falou, eu não vou embora. Eu falei, eu também não. E não era porque eu era neto dos pastores, é porque eu tinha convicção de que eu tinha que ficar. Eu peguei aquelas 4 notas e fiz 5 músicas com aquelas 4 notas. E o Nelsinho cantando. Então, só ficou quem realmente suportou a gente. Eu fui sofisticando as coisas. E aí, depois de 2 domingos, eu já conseguia tocar bateria, tocando guitarra no banco da bateria, que não era essa, era uma pinguim preta. Eu sentava ali, fazia bumbo, chimbal e guitarra. Até o dia que eu tive uma iluminação. Débora, para de rir, Débora. Eu não sei que cargas d'água, eu vi alguém fazendo aquilo. E eu fiz uma cornetinha com um pet. Quem lembra disso? Quem suportou isso? Só alguns poucos. Olha lá, irmã Geralda. Irmã Geralda, irmã, Deus te abençoe por senhora ter ficado. E eu punha na boca aquilo fazendo... E aí eu ensaiei, junto com a igreja... Olha, Nelsinho, Deus foi poderoso para manter a comunidade viva. Então eu estava com bumbo, chimbal, tocando guitarra e fazendo com a boca uma cornetinha de garrafa PET, cantando Grandioso És Tu. Porque nós decidimos ficar. Eu estou convocando você para uma igreja e para continuar, não porque você vem aqui e tem um ambiente legalzinho, você não vem para a igreja para entretenimento. Tem outro, eu te dou endereço. Vários lugares para você ir lá se sentir bem, fazer catarse. Agora vamos fechar todos os olhos, escute a música. Não é isso, não se trata disso. Se trata de eu sei porque eu vim, e eu vou ficar, porque eu quero cumprir a palavra que Deus me colocar no coração, e do púlpito eu ter a direção, se a palavra for fiel, e se o pastor não atrapalhar o que Deus tem para fazer, então aí eu vou sair edificado para a glória do Senhor. Então, sejam bem-vindos à igreja daqueles que querem e decidirem ficar. Ah, mas é assim, é ferro e fogo? Você sabe que a gente tem equilíbrio pela palavra. Porque se a gente cumprir o que Paulo está dizendo aqui, que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que ter mansidão, longanimidade, nada será imposto, mas todos nós que decidimos continuar e permanecer, a gente vai até o final, para a glória do Senhor. Então, não é fácil. Mas como que eu faço, pastor, quando eu não aguento algumas situações? E para ficar numa igreja, é mais ou menos como os discípulos de Jesus. Para ficar perto dele, para ele ter esse arranjo de 12, dentre eles um que perdeu porque já era filho do Satanás, que era o Judas. Como que faz? O Pedrão, totalmente revolucionário, querendo pegar na espada, cortar a orelha e tacar-lhe... Né? A situação com ele era mais truculenta. Tinha o João que era mais amoroso. Como que é esse negócio? Queridos, para permanecer junto com a unidade de Cristo e receber algo que vem de Deus, nós precisamos cumprir o que está aqui na continuação de Efésios 4. Vamos agora no 4, 5 e 6. Lê comigo aí. Olha só que interessante isso. O 4 diz: há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Diga comigo, Pai de todos. O qual é sobre todos e por todos e em todos. Até aqui. Sabe como a gente faz para permanecer? É entendendo que o que nos une é maior do que aquilo que nos faz separar, do aquilo que nos divide. Se eu cometesse a insanidade nessa manhã
de fomentar, de perguntar quem aqui é conservador, quem aqui é progressista, quem aqui é de esquerda e direita, e cometesse essa insanidade, você ia perceber que nós íamos sair daqui divididos hoje já. Se eu perguntasse aqui quem é corintiano, vocês iam ver o arraso que ia ser. O que faríamos com o São Paulino? Por exemplo, eu sou corintiano, graças a Deus, e a Débora é São Paulina. Daniel é São Paulino e a Marilda é corintiana. Aí, é assim que vai a vida. Já o Carlinho e a Tati são corintianos, né, Tati? Tinha um amigo nosso, pastor no seminário, obrigado, Débora, por essa água, que ele dizia assim: quem chama a Deus como pai, quem tem a Deus como pai não pode escolher os irmãos. Sidney, o que nos une é maior do que as nossas diferenças políticas, do que as nossas diferenças de aptidão, de gosto. Não adianta. Não adianta eu querer forçar você a uma ideia, não adianta. Mas adianta eu te lembrar hoje, Luiz, aquele que você chama de pai eu chamo também, por isso nós estamos juntos nessa noite, nessa manhã. Ó, o David vai falar, você falou noite de novo. Sandrão, aquilo que nos une é maior do que aquilo que ocasionalmente poderia nos separar. Então, o que eu continuo dizendo, ei, vocês que querem permanecer, quando você tiver alguma diferença com algum irmão aqui da igreja, alguma coisa que não bate nas ideias, principalmente dentro dos ministérios, ministério de louvor, aptidão musical, um que gosta de uma música diferente da outra, outro estilo, quando essa coisa começar a te irritar, tenha a sanidade, a humildade, a longanimidade de parar e falar, peraí, o que nos une é maior do que o que está para nos separar. E Paulo está dizendo o que nos une de uma forma tão poderosa, mas tão bonito. Mateuzinho, o que nos une é que a gente chama Deus de Pai. E por quê? Tem um corpo só, é o corpo de Cristo. Aqui nós somos um, quando a gente está junto aqui nós somos um. O que nos une é maior porque tem um só Espírito que nós acreditamos que está andando no meio dessas cadeiras hoje, nessa manhã, em nome de Jesus. É um Espírito só. Não tem um Espírito qualquer imundo aqui não, porque nesse lugar há um Espírito só andando no nosso meio. Paulo está dizendo aqui que nós fomos chamados na mesma esperança. Sabe o que eu espero? Alguns aqui estão esperando o dólar dar uma mudada, você investiu em criptomoeda, e aí tá... Tudo bem, você vai esperando nessas coisas aí. Cada um tem que esperar do seu trabalho. A Débora falou aqui, trabalhe, estude, você espera algumas coisas. Mas tem uma esperança que todos nós temos por igual, aqui nessa manhã. E é o que muda a nossa alma e lava a nossa alma quando a gente vem nessa manhã ou qualquer outra reunião como o corpo de Cristo. É que nós esperamos em Cristo Jesus a última palavra. Você pode ser vegetariano, Deus vai te perdoar. Brincando. Mas se a gente esperar no mesmo Senhor, se eu sou carnívoro e você não é, não tem problema, a gente consegue andar junto. Tem alguns irmãos que te irritam. Isso só acontece na França. No Brasil não tem irmão que irrita. Na França tem muito. Lembre-se, ele tem o mesmo pai que você. Aqui o texto de Paulo está dizendo aqui, ó, um só Deus é pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos ele é, e em todos ele é. Isso vai ajudar a gente a andar junto até o final, em nome de Jesus. Cara, queria ter cadeira gostosa para você sentar aí? Queria. Desde que elas permitissem a gente tirar tudo para os jovens brincar de queimada quando eu fizer aqui. Você percebe esse lance? Então, por enquanto, vamos sentar nessas durinhas mesmo. Tem umas aí que são mais... Por quê? Porque quando tem reunião de jovens, eu jogo bola com eles aqui.
de madrugada. Vira uma quadra aqui. A gente brinca de queimada aqui. Mas se você estiver pensando só em sentar as 2 horas com ar-condicionado, um ambiente que é clean, umas obras de arte na parede, cara, legal, faz isso na tua casa, você tem poder aquisitivo para isso. Mas aqui o negócio tem que ser um abrindo espaço para o outro, porque nós temos o mesmo Pai, nós temos o mesmo Espírito, a mesma esperança, e nós vamos continuar juntos. Por isso você sendo diferente de mim, tem lugar aqui. Por isso que você pensando sobre algumas coisas diferentes de mim, a gente tem um ponto em comum que nos unirá e a gente continua junto tomando ceia. Essa é a beleza de estarmos juntos todos os domingos. Diga assim, é um presente de Deus, a comunhão do seu corpo. O salmista, ele buscou algo tão legal. É maravilhosa a palavra do Senhor, por isso que ela tem inspiração do Espírito Santo, né? Quando ele diz assim, que é o óleo que desce da cabeça e vai pela barba, que não era feita, e vai até as orlas. Orla pode ser só a gola, ou pode ser lá a barra da orla. É algo que vem de cima para baixo. Quando nós estamos em qualquer outra reunião, que não é em nome do Senhor Jesus, que não é como o corpo de Cristo, nós temos sempre uma disposição horizontal. Depende da minha capacidade, depende da minha leveza de estar no momento, depende do cozinheiro, do churrasqueiro. Você pode, de novo falando de comida, me dê licença, mas você pode comprar a melhor carne, a melhor picanha, se você tiver condições, com o melhor carvão, na melhor churrasqueira, e se colocar um churrasqueiro que não sabe fazer, ele estraga a carne. Depende, quando as reuniões são só horizontais, ela depende da habilidade, da capacitação das pessoas. Num ambiente de empresarial, depende da entrega de cada um do seu trabalho. Depende só das pessoas. Depende da habilidade das pessoas. Se você for num cabeleireiro, eu te indico o meu depois, ótimo. Se ele fizer uma coisa errada, dançou. Se o seu cabelo demora para crescer, você vai lembrar dele por muito tempo. Depende da habilidade. Mas quando nós estamos reunidos como o corpo de Cristo, a manifestação da alegria, desse bom e gostoso e agradável, essa percepção sensorial, essa percepção religiosa, ela não depende só da gente. Ela vai ter a nossa influência, ela vai ter o nosso... Nós não somos anulados, tem o nosso trabalho, tem a nossa entrega, mas tem algo que só vem de Deus, e isso é inexplicável. Não depende da habilidade de eu falar, porque eu não falo bem, não depende da habilidade da afinação das pessoas, porque se fosse só assim, nós estávamos perdidos. Nós estávamos fadados ao fracasso, mas a igreja de Cristo permanece, passando por guerras, passando por pessoas que não têm habilidades nas lideranças, até mesmo um púlpito que muitas vezes foi corrompido. Porque, na verdade, há uma misericórdia do Senhor, que quando o povo se reúne no nome dEle como corpo, Ele manda algo do céu sobre nós, como óleo. Nossa, eu não fui no culto, senti uma falta. Você não sentiu falta só do louvor, do pastor, do café, aquele café santo que tem na entrada lá? Tem um cafezinho ali que é bênção de Deus. Sabe o que você sente? Saudade de ser tocado pelo Senhor, desde lá do céu, sobre a sua vida. Que você não entende esse negócio. Pô, tem tantos lugares legais. Ô, David, como que é o lugar lá que você vai? Foi num show da hora lá, na Barra Funda? Fala alto aí que eu não ouvi. Espaço das Américas. Foi assistir um show legal lá, Chitãozinho Chororó? Não. Ô, lá é da hora. É uma estrutura tremenda, iluminação top. Sai todo mundo feliz. Mas lá não tem cura. Lá não tem unção que permanece durante os dias que você vai andar. Lá não tem resposta de Deus para
as perturbações da sua cabeça. E se puder, vai e leva seu pastor, que eu gosto de ir num show bom. Mas se você quiser ser transformado, vem comigo para cá, porque aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia! Vamos continuar, gente. Você estava desistindo? Eu estava meio que desistir não. Continuando, a tônica e a dinâmica do que o salmista percebeu é sempre de cima para baixo, porque na continuação do salmo, ele vai dizer o seguinte, ele fala dessa figura da unção, agora ele vai falar, como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha de novo, o orvalho que desce do irmão. O irmão era o monte mais alto que tinha lá. Ele estava a uma longa distância de Sião, do vale. Só que dizem que esse orvalho, ele era tão importante porque lá não tem chuva, lá não é tropical como aqui. Então, nas épocas em que não há chuva, o que mantém a vegetação, o que mantém tudo aquilo lá regado é o orvalho. O orvalho é aquilo que acontece de madrugadinha, que você vai lá no seu carro e o vidro está todo cheio de pinguinho e fala, não choveu, mas caiu o orvalho. Esse orvalho do irmão, ele era denso. Ele era um orvalho que vinha de lá porque lá tem, no seu topo, ele tem neve. Então vinha algo poderoso para todo o vale trazendo vida. Diga comigo, trazendo vida. De novo, Davi está falando, tem alguma coisa que acontece de cima para baixo quando vocês se reúnem. Tem alguma coisa que vem dando vida, que não é daqui, ó. Não é aqui. Não é o tanto que, Sidney, que a gente ensaiou, cara, e foi. Você fez tua parte, cara, mas na hora que você sentiu o que eu senti domingo passado, cara, a gente estava aqui no momento de louvor, e depois de eu ter errado umas 15 notas na minha voz, ainda assim eu senti algo tão gostoso que eu olhei para o Sidney que estava no teclado, e se o batistério tivesse aberto, eu tinha mergulhado naquela hora. De algo gostoso que eu estava sentindo. Não foi porque eu estava cantando bem. Eles estavam tocando bem, mas eu estava cantando mal. Mas esse orvalho que vem de cima para baixo. Tome noção disso, Marcão. Porque tem algo que acontece na vida da tua filhinha, da tua esposa e seu, que vem de cima para baixo quando a gente está aqui reunido como corpo de Cristo. Hoje é o 7º dia, né? Algo acontece de cima para baixo. Mas a gente perdeu essa noção. Então, como igreja de Cristo, a gente começa a querer fazer movimento. Nós estamos mais parecendo como aqueles que acreditavam no movimento de águas por anjo que vinha e chacoalhava as águas, e quem pulasse primeiro era que seria curado. Então, nós fazemos e usamos de subterfúgios, de sensoriais, de clima, vamos dar um clima. Eu acho que tem que ter um lugar habitável, aceitável, com uma iluminação legal, sim. Tem que ter um mínimo, mas não é isso. Nós não fazemos essa onda. A onda quem dá é Deus, nós só surfamos essa onda. Quem faz o movimento das águas é a água viva, que desce do céu e que movimenta esse lugar. Não vai adiantar a gente, não, agora vamos fazer. Quem levanta a mão fica de pé primeiro. Isso aí, ó. Isso aí serve só para dar uma alegradinha no povo, tirar dinheiro do povo. Essa é a grande verdade. Arrancar a lã e a gordura das ovelhas. Mas a igreja que eu estou chamando para a gente ser, mediante essa palavra, e que a palavra está chamando, é dos que ficam. Mesmo quando o som não está do jeito que você quer. Mesmo quando o ventilador vai bem na tua cara e você fala, caramba, ligaram essa coisa bem agora. Tem um ventilador mais endemoniado ali, aquele fica... Nós já desmontamos ele, tudo, não adiantou. Mesmo quando essas coisas tiram paciência da gente, os que permanecem recebem algo que vem do céu sobre você, sobre mim. Atenção, isso não é desculpa para deixar as coisas desarrumadas. A nossa intenção é que vocês não conhecem a minha esposa. Ela é organizada, ela pega, e aí vai ficar assim.
E ela tem sido voz de Deus até sobre algumas coisas de, não vai deixar desse jeito. Então a gente corre na organização, irmãos. A gente não vai desleixar as coisas. Mas vou falar para vocês. O que acontece aqui independe da cor desse tapete falso que nós fizemos aí, independe de tudo que é palpável, porque o que nós sentimos aqui não dá para pegar, só dá para receber do Senhor e dos céus, e que vem dele, e que é o melhor. Agora, o interessante que eu quero concluir aqui é que essa comunhão, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Tem uns caras de pau que tem a manha de pegar esse e colocar o endereço da igreja, mano. É ali, ó. Ali é que o Senhor está ordenando. É lá, é aqui o endereço do milagre. Esse ali é onde nós estivermos 2 ou 3 reunidos como corpo de Cristo. É ali. É ali. Nós temos que ter um lugar para estar junto. Não dá para ser um lugar tão pequeno que não dê para a gente ficar. Se ainda tivéssemos árvores grandes aqui que desse para ficar embaixo, ia ser mais fácil. Não tinha que pagar tudo esse aluguel, essa coisa toda. Várias vezes eu pensei, poxa, não podia ser mais fácil, não ter que ter essas preocupações com prefeitura, com nada. A gente, vai ser ali, gente, ali onde o endereço agora é tal lugar. Vamos todo mundo para lá. Se reúne como igreja e acabou, deixa essa estrutura para lá. Mas a gente ainda tem que ter um formato, tem que ter CNPJ. É uma coisa só. Então, já que eu tenho que suportar tudo isso, pelo menos quando a gente vier, que esse seja o lugar, quando a gente está junto, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E não é só aqui não, tá? Essa liderança fajuta e fraca, comedores de carne de ovelha, que fica falando que é só lá, não é só aqui não. Elias, quando entrou na caverna, achou que era só ele, o bonitinho de Jesus, a florzinha de Jesus, tem dó de mim, a Jezabel vai me matar, só sobrou eu. Deus olhou lá e falou, filho, tem mais 7.000 que não se ajoelharam e que você ainda tem muito para fazer. Levanta, vai, para de graça. Essa autocomiseração, só nós somos certos. Não, tem um monte de gente honesta, certa e fazendo a vontade de Deus, e glória a Deus por isso. A gente tem que correr atrás para continuar sendo um desses. Basta sermos um desses. Esse é o lugar que eu venho para adorar. Hoje eu me apresentei de novo lá para o grupo que a gente estava, falei, eu sou o pastor dessa igreja, pela misericórdia do Senhor, e tenho a alegria de servir nesse lugar. Eu não estou aqui para ser servido, mas eu estou aqui para servir. Se todo mundo pensar assim, vai ser mais fácil da gente continuar junto. O legal e o conclusivo aqui é que nesse lugar que a gente se une, seja ele qual for, seja na rua Cobb 795, seja na Avenida da Cerejeira 2150, ou quando você se reúne como corpo de Cristo em qualquer outro endereço, você tem que lembrar que propositalmente Deus ordena a bênção e a vida porque teve um preço muito alto para isso poder acontecer. Alguém pagou um preço muito alto para isso poder acontecer. Agora, se eu fosse um pilantra, sabe o que ia dizer? Então, irmãos, como é caro o aluguel aqui, você tem que continuar ajudando para a gente poder continuar ficando aqui. Você já sabe, eu não preciso falar. E eu não sou desses. Quem pagou o preço foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele pagou esse preço, que não é de local, que não é de lugar. O lugar onde ele pagou esse preço foi na cruz. E nós negligenciamos. Eu quero ir num lugarzinho mais gostosinho. Então vá. Mas eu quero dizer uma coisa. Quem observou e viu que a bênção recai como orvalho e como óleo, observou que isso é feito porque Jesus Cristo pagou um preço alto lá na cruz. E por isso nós estamos nessa manhã aqui. É por causa dele. Você tem motivos para continuar vindo nesse lugar. Mesmo que você pense diferente de mim em várias coisas. Se você chama Deus de Pai, quando você vem para cá, algo poderoso acontece porque cai como óleo sobre a nossa cabeça. Algo misterioso acontece, porque é como um orvalho. Aleluia. Eu lembrei de algo aqui poderoso.
que aconteceu para essa pequena ilustração. Nos últimos dias do meu avô, ele não podia beber água, mas tinha sede. E a gente molhava um paninho lá, alguma coisa, como que chama aquele de fazer curativo? A gaze, na água, punha na boca dele assim. Aquilo era o suficiente para os lábios não racharem, porque tinha sede e não podia beber. Nós temos um orvalho que desce do céu disponível hoje aqui, que pode refrescar, refrigerar a tua alma, matar a tua sede. Então não negligencie isso. Tenha vontade de vir para esse lugar, e se for necessário você insistir para continuar vindo, mesmo sem vontade, faça isso, porque é aqui que você sai alimentado. E é por causa dessa presença de Deus, não desse careca que está falando, ou não de alguém que está cantando aqui, é que você continua de pé. Os tempos que vêm, eles são maus. Eles são difíceis. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 2 meses. Nós não sabemos. Mas quando a gente pode estar aqui, enquanto a gente pode estar junto, vamos ficar. Porque tem algo poderoso que acontece. E isso vai acontecer e já está acontecendo nessa manhã sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Senhor, obrigado por tua palavra. Que realmente a gente possa ter esse desejo de estar junto aqui nesse lugar. Que a gente possa ter, Senhor amado, essa comunhão e perceber esse óleo que desce nos ungindo, trazendo para a gente sensações, trazendo para a gente bem-estar, não por catarse humana, mas por algo que toca a nossa alma e mais íntimo do nosso interior. Também desce sobre nós esse bálsamo e esse orvalho que vem lavando as nossas vidas. Que a gente possa, com esse alimento de hoje, permanecer e continuar para a glória do Senhor. Amém. Amém.